Você que vai pregar para esse povo. Meu Deus do céu. Não sabia nem pregar, irmão. Aleluia, Deus. Não foi nenhuma e nem duas vezes que ele fez isso, não. Foi várias vezes. Um dia eu estava na igreja. Veio um pregador de fora e falou assim: eu vou te levar, vou te enviar para terras estranhas onde o teu pé nunca pisou. Aí um dia ele passou alguns dias dessa profecia. O presbítero Marinel falou assim: vamos comigo lá na casa do meu pai e da minha mãe. Falei: aonde? Lá em Bonito. Chegou lá em Bonito, ele reuniu todo mundo, reuniu a família, fez a mesma coisa. Você vai falar. Viu? Sim. Enquanto ele estava ali falando algumas palavras, o Espírito Santo veio no meu ouvido, falou assim: você lembra que eu te falei que eu ia te enviar, ia te levar para uma terra estranha? Naquele momento, irmãos, eu entendi o que é ser grato a Deus. Porque quando Deus falou comigo que Ele me enviaria a um lugar onde eu ia colocar os meus pés em terras estranhas, ali no início da minha caminhada, eu pensei: vou para Londres, vou para os Estados Unidos. É ou não é, irmãos? Vou pregar lá em Tóquio, lá naquelas grandes igrejas. Quando penso que não, ele me leva lá no fundo. Chegamos em Bonito, peguei uma estrada longe, tão distante. Longe, irmãos, no meio de uma fazenda. E ali Deus falou comigo e depois que o Senhor falou comigo, eu olhei para cima assim. Para quem já foi lá em Bonito, naquelas regiões, lá pro fundo, é cheio de morro, cheio de montanhas. Eu olhei pro pai dele, olhei pra mãe dele, pra família que estava ali. Falei: meu Deus, quem vai socorrer eles? Só os dois velhinhos morando aqui, longe da cidade. Aí o Senhor me deu aquele versículo, na palavra do Senhor. Salmo de número 121, se não me falha a memória. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Glória a Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Aleluia, Deus. Olha, eles creem muito em Deus, porque é longe, hein? Para eles se passar mal aqui para chegar na cidade é longe. Mas aquele que crê em Deus sabe que está guardado em qualquer lugar do mundo. Eu quero que você venha entender nessa noite. Deus trabalha com coisas simples e de forma simples, para que você venha ser grato ao Senhor em todas as coisas da sua vida. Aleluia. Depois, outro dia, ele me levou novamente para Carapó. E ali em Carapó nós fomos para uma fazenda. Era uma chácara. E eu em cima da caminhonete, olhei aquela poeira. O Espírito Santo falou para mim de novo: estou te levando para uma outra terra para você pisar. Aí eu fui entendendo que a obra de Deus, ela é feita pelas pessoas que têm um coração simples, que se contenta em tudo que Deus faz e aonde Ele te levar. Porque tudo que um jovem pregador quer é pregar numa grande igreja, numa grande catedral, pregar para muitas pessoas. Mas primeiro você tem que aprender a ir para um lugar longe, uma fazenda, pregando para uma família, anunciando para uma pessoa. Ainda que ninguém esteja vendo, deixa Deus te usar, porque tem gente que só é usado por Deus num lugar como esse, onde está cheio de gente. Aí todo mundo vai ver Deus me usando e vai ver Deus falando, e eu vou ser chamado para algum lugar. Não vai. A obra de Deus não é isso. A obra de Deus é reconhecimento em tudo que Ele faz na nossa vida. Glória a Deus.
palavra de Deus. Aleluia. Porque aquele que agrada ao Senhor em tudo, não acontece como aconteceu com alguns irmãos da igreja de Tessalônica. Não manteram a fé. Aleluia, Deus. O tempo vai passando e algumas promessas não vai se cumprindo. Aí o chamado já não é mais prioridade para a vida dele. Aleluia, O Deus. chamado já não é mais prioridade para a vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Por isso Deus conta essa noite, no último dia desse congresso, com alguém disposto a amá-lo, ir até o fim, ainda que seja até a morte. Aleluia. Aleluia, Deus. Não há tempo mais de brincar. Não há tempo mais de sonhar de ser grande pregador, Aleluia. de ser um grande cantor da mídia. Jesus não nos chamou para mídia. Eu estou falando isso, irmãos, porque o que o Espírito Santo ele falou no meu coração. Aleluia. Aleluia. Quando eu estava para tomar uma decisão, um chamado para mim, para Vicentina, como pastor, uma cantora do nosso ministério sempre cantava lá nas tendas dos Gideões. E na época, eu saía pregar muito lá em Montanha, saía em todos os lugares, saía pregar bastante. Aquela época eu pregava muito, porque quando você é um pregador, como que eu vou te dizer assim, itinerante, é aquelas pregação avivalística, né? Agora quando você é pastor, muda tudo, irmãos. Aleluia, Deus. Muda tudo. E a irmã marcou tudo certinho lá para mim poder estar indo lá, pregando numa das tendas. Aí veio o chamado para mim ser pastor em Vicentina, na mesma semana e na mesma data. Glória a Deus. Aleluia. Aí o Espírito Santo falou para mim: você tem uma escolha, você vai lá para você ser conhecido pelo homem, ou você vai para Vicentina, onde está fechando a minha igreja. E lógico que eu não pensei duas vezes, né? Eu pensei no meu coração. O Espírito Santo falou para mim: lá onde você vai para os homens, você vai ser conhecido pelos homens. E se você for para Vicentina, você vai ser conhecido no céu. Aleluia. Teu nome vai estar. Glória. Não que quem está lá não tem um nome no céu, não é isso que eu estou dizendo. Mas é porque lá no céu eu pude entender o Espírito Santo falando assim: olha, há uma porta que está se fechando. Aí aquela pergunta: e agora? Quem há de ir por nós? Né? A quem eu enviarei? Quem está disposto, irmãos, a largar tudo que tem? Não estou falando de família, não, mas largar os seus desejos, as suas manias, as suas chatices, os seus mimimi, e ir para a rua, ganhar almas para Deus. Aleluia, Deus. Naquele dia, muitos vão se surpreender, vão ser salvos, vão. Mas quando se encontrar nas nuvens com Jesus Cristo, eu tenho certeza que a consciência vai bater, porque nós vamos direto para o tribunal de Cristo receber as recompensas feitas para o Senhor na terra. E muitos ali esperando receber sua recompensa vai pensar: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter ganhado mais alma, eu poderia ter falado mais no nome de Jesus, eu poderia ter acreditado que Ele era real e ter orado pelas pessoas que têm câncer, aqueles que estão aleijados, aqueles que estavam no hospital. Eu poderia ter entregado a minha alma, a minha vida, o meu coração, largado de tudo aquilo que estava me tirando da presença do Senhor, e hoje eu receberia muito mais do que eu sei que eu vou receber. Glória a Deus. O apóstolo Paulo tem que escrever para os irmãos de Tessalônica, porque a Bíblia vai nos dizer que em Atos 1,
Jesus fica cerca de 40 dias falando a respeito do reino de Deus. Missão, irmãos. Jesus veio numa missão: te salvar. Aleluia. Deus. Ficou 40 dias pregando, ensinando e falando. Depois foi levado aos céus. A Bíblia vai nos dizer que os anjos falam: olha, ele foi, mas ele vai voltar. Aleluia. Jesus dá uma promessa em Atos 1 dizendo: não sai de Jerusalém, vocês vão receber poder, vocês vão receber unção, vocês vão receber ânimo. Eu vou te dar o Espírito Santo para vocês cumprir aquilo que eu ensinei vocês. Aleluia. A Bíblia vai dizer que eles ficam e oram. Muitos abandonam, vão embora, mas cerca de 120 ficam ali acreditando no chamado de Deus na vida deles. Aleluia. O Espírito Santo desce. Aqueles que estavam com medo agora saem para fora e começam a pregar o Evangelho do Senhor. Por isso eu digo para você: se você tem vergonha, se você tem medo, você precisa buscar mais e mais e mais do Senhor, porque aqueles que receberam o Espírito Santo de verdade, eles não temeram em pregar a palavra de Deus. O que é que te impede hoje de fazer mais para Deus? Qual é a tua muleta hoje? É teu esposo? É teu filho? Ah, porque ninguém me ajuda? Porque ninguém vai comigo? Quantas vezes eu vi o nosso irmão Érico pregando aqui sozinho? No começo da minha caminhada, eu sentado lá na sede, um monte de obreiros. Fui levantado a presbítero, sentado lá. Falei: meu Deus, eu quero fazer mais pro Senhor, não quero ficar só sentado aqui não, no meio desses irmãos. O Espírito Santo falou para mim: vai pra rua. Aleluia, Deus. Chamei o missionário, falei: missionário, posso pregar na rua? Vou arrumar uma caixa amplificada e vou começar a convidar o pessoal aí. Ele falou: pode. Glória a Deus. Aleluia, Ele me Deus. deu uma surpresa, irmãos. Ele veio e comprou uma caixa amplificada, daquelas já com microfone. Levou lá em casa. Cheguei de serviço, estava lá a caixa desse tamanho. Chamei ele: ora, apresente essa caixa aqui. Porque tudo que você tem que fazer, irmão, tem que ser apresentado a Deus, tá? Quando você apresenta tudo a Deus, quando uma pessoa, é fácil notar uma pessoa que quer fazer as coisas para Deus, ela apresenta tudo para Deus primeiro. Tudo. É sério. Agora quando você vê que a pessoa já vai afoita e já vai quer aparecer, essa aí não vai muito longe não. Glória a Deus. Falei: vem cá, ora. Ele orou. Peguei ela, furei embaixo, coloquei uma barra de rosca sem fim, coloquei 2 rodinhas de carrinho de bebê. Chamei os presbíteros, irmãos. Não era acostumado, né? Saí. Vamos lá, não posso. Vamos lá fazer vamos lá pregar na rua, fazer, mas eu tenho compromisso. Aí tinha um concunhado meu, que o Vanderlei, que não era obreiro, estava começando. Meu concunhado nunca nem tinha pegado uma oportunidade. O Vanderlei estava começando, cooperador. Falou assim: olha, falar eu não sei falar não, mas servir tereré eu sei. Falei: então vamos então. Você serve tereré e eu falo. E o outro puxa a caixa, então vamos embora. Glória a Deus. Peguei, testei a rodinha, ficou bom. Peguei o microfone, ó, nas ruas. A Igreja Evangélica Pentecostal Estrela da Manhã convida você e toda a sua família para participar juntamente conosco de um maravilhoso culto que acontecerá nessa noite. Deus tem uma palavra para o seu coração. Começou a ir visitante. Aí o pessoal da nossa igreja começou a me chamar, os pastores da onde a cidade que vem, traz a caixa, vamos fazer campanha, vamos. Aí os jovens já começaram a vir também, começou a aprender. E a obra de Deus começou a crescer. Quando surgiu a oportunidade que a obra de Deus precisou, em quem que ele pensou? Quem que o Espírito Santo guiou ele?
Presbítero Fábio. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: qual é a tua prioridade, qual é o teu chamado como um servo do Senhor? Aleluia. Estou falando de você abandonar serviço, não. Estou falando de você parar de trabalhar, não. Estou falando de você parar de ficar na frente do celular, parar de ficar na frente da televisão, parar de ficar marcando compromisso que você sabe que não vai te levar a nada, priorizando algumas coisas na tua vida, tirando o tempo de Deus cumprir o chamado que Ele tem para você. A Bíblia vai nos dizer que em Atos aqui, ó, os irmãos é cheio de Espírito Santo e vai para a rua, vai pregar, anuncia, ganha almas, a igreja cresce, a perseguição vem em cima da igreja. Hoje servir a Jesus Cristo é fácil. Nesse tempo aqui, ó, para você servir Jesus, você tinha que tomar uma decisão. Porque se você falasse que você era crente, o governo tomava sua casa, tomava seu carro, tomava sua fazenda, tomava seu dinheiro. Se fosse nos dias de hoje, bloqueava tua conta no banco. Você era um João Ninguém. E se eles te pegassem, você seria morto. Isso é a missão. Isso é o que a igreja passou no começo. Então naquele tempo servir a Jesus, levantar a mão para Jesus, é dizer: eu abandono meu carro, eu abandono minha casa, eu abandono tudo que eu tenho, e até minha família vai correr risco. Isso é servir Jesus no tempo da igreja primitiva. Hoje tem gente que não serve a Jesus, por quê? Porque tem vergonha. Se chegar na faculdade, pela a orientação, os ensinamentos, aquilo que hoje a mídia tem colocado, fala: não, eu não quero combater essa sociedade, né? É o politicamente correto, né? Eu tenho minha opinião, mas eu não vou falar nada, vou ficar tranquilo, vou ficar na minha. Ninguém precisa saber que eu sou crente. Estou falando de missão, porque Deus precisa de crentes que é crente de verdade hoje. Aleluia, Deus. Não é crentes agente secreto, trabalho escondido, 2, 3 anos na faculdade, 2, 3 anos no serviço, está lá secretamente, ninguém sabe que ele é crente. Não é assim. Esses dias eu tive um sonho. Sonhei com um colega meu. Estava indo aí. No meu sonho eu estava saindo de casa, encontrei com ele, eu estava indo para a igreja, ele estava indo para a igreja dele. Aí encontrei ele no sonho, né? Falei: você está indo para onde? Ele falou: estou indo para a igreja. Você está indo para a igreja? Qual a igreja está indo? Ele falou assim: eu estou indo lá na minha igreja porque hoje eu vou receber um batismo lá. Vai vir uma entidade hoje. É o meu batismo, no sonho. E no sonho eu preguei para ele. Falei a respeito da igreja dele, né? E fiquei com aquilo. Acordei, orei, apresentei a Deus. Fui pro serviço. Você viu fulano? Não, não tá trabalhando aqui não, no condomínio não, tá no outro condomínio lá. Aí como eu não tenho acesso para entrar no outro condomínio, eu orei a Deus para uma oportunidade. Aí fui fazer um serviço final de semana lá em Itaporã. Chegou lá em Itaporã, quem estava sentando o piso lá? É esse meu amigo. 3 anos que eu conheço ele. Não, 2 anos que eu conheço ele. Falei: rapaz, tive um sonho com você, preciso te falar. Esse sonho me incomodou, hein? Falou: é? Falei: é, Deus me deu um sonho. Vou falar pra vocês sonho. Falei: então eu sonhei que eu estava indo para a igreja e você estava indo para a sua igreja também. Aí você falou no sonho lá que na tua igreja você ia receber uma entidade, um batismo, um negócio lá. Falei lá, e no sonho, falei para ele: você me explicou lá mais ou menos como que é a tua religião.
Ele ficou quieto, ficou branco. E ele sabia, me conhecia, falou que ele é meu amigo, por quê? Porque um ano antes eu fui lá na casa dele, fiz uma oração lá, a esposa dele não podia se alimentar lá no serviço dela, a comida dela era regulada. Por quê? Porque ela comia e passava mal. E eu fui lá fazer uma visita lá na casa dele, orei e tudo. Quando eu orei, Deus revelou que ela tinha uma enfermidade no estômago, orei por ela. Deus revelou, ela confirmou, orei, foi curado. Passou-se alguns dias, 2 semanas, ela contou o testemunho, falou para ele falou para mim da cura. Então nós tínhamos essa amizade. Só que quando eu contei o sonho para ele falou assim: Eva, eu não falei nada para você não, mas vai fazer 3 anos que eu tô nessa religião. Pensei, eita, ficou 3 anos escondido, né? Tá trabalhando 2 anos, pouco junto, nunca falou nada. Aí eu pensei, falei, rapaz, o que tem de crente também escondido, hein? Né? Que a gente trabalha em alguns lugares, a gente fala, conversa com um com o outro, aí fala assim: conheço fulano, conheço, ele é lá da igreja. É da igreja? A pessoa fala, ele é da igreja. Por isso eu quero dizer para você, eu vim trazer uma palavra do céu para você hoje. Deus entregou promessa, Deus usou profetas, Deus usou vasos para falar com você. Só que a palavra dele só vai se cumprir quando você se posicionar de verdade. Aleluia. Enquanto você não abrir o teu coração de verdade para ele, priorizar o teu tempo que você tem para ele, não vai se cumprir. Essa igreja não tinha medo, a igreja primitiva não tinha medo. Morria, perdia a casa, perdia tudo. Aceitava Jesus, o que eles faziam? Ia lá, vendia tudo que tinha, entregava aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque se eles fossem pegos, seriam mortos, açoitados, estariam jogados para serem comidos por leão. Isso era ser crente. Só que os anos vai passando, irmãos. Aí essa igreja aqui, o que acontece? Jesus não veio ainda. Os anos se passaram e ele não apareceu. Aí eles começaram a apostatar da fé, começaram a voltar para trás, começaram a abandonar. Eu venho com uma palavra do céu para você de coração. Nós estamos tão perto para o arrebatamento acontecer. Se você soubesse o quanto está perto para o arrebatamento acontecer, às vezes você poderia estar fazendo mais. Quantas pessoas eu converso hoje e falo assim: mas eu orava tanto, quando eu estava fazendo isso que você está fazendo, nossa, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Eu começa a contar, irmãos, uma história e a gente fica feliz pelo que fazia. Aí hoje a gente olha e fala assim: mas por quê? O que aconteceu, será? Por que não faz mais? Será que a fé foi embora? Eu oro a Deus, irmãos, para que Deus me sustente na presença dEle, para que venha cumprir o chamado que Deus Ele tem na minha vida. Os irmãos estavam contando um testemunho hoje. Só Deus sabe de onde Deus tirou eles. Só eu sei de onde Deus me tirou. Para quem bebia álcool de posto de gasolina, e a mãe chegava em casa e chorava e falava: meu filho, Deus tem uma obra na sua vida, não faz isso. E eu largado lá em casa. Para quem uma hora dessa amanhecia a madrugada, no meio dessas estradas de chão, entre Douradina e Rio Brilhante, entregando cocaína, passando cocaína para eles. Amanhecia ali, cheirando. Amanhecia ali,
não tinha tempo para ir para a igreja, mas tinha tempo para amanhecer na rua fazendo essas coisas. Eu sei que não é uma palavra vivanística, que você vai sair daqui pulando, não. Mas eu quero aqui, rapidamente, já vou estar encerrando. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus está voltando. E se você tiver como os irmãos de Tessalônica, abandonando a fé, descendo do propósito que Deus colocou na tua vida, se o teu coração já não arde mais pelas coisas de Deus, é hora de você começar a se preocupar. Jesus disse, assim como nos dias de Noé, eu sempre falo isso, nos dias de Noé, irmãos, os sinais estavam lá. Os animais chegaram, os animais entraram na arca, todo mundo viu os animais entrando e passando, mas ninguém se deu conta que já era chegada a hora. Eles chegavam, entravam dentro da arca, todo mundo via, era o sinal que Deus trouxe, os animais de longe. Hoje nós temos sinais. Jesus diz, assim como nos dias de Noé, todos os sinais já aconteceram, irmãos. Só falta Jesus fechar a porta. Sinal no céu, sinal na terra, peste, terremoto, guerra em vários lugares. Tudo isso está acontecendo. O que eu quero é que você venha entender que você ainda tem tempo de se levantar, sair para a rua, pregar o evangelho, ganhar almas para o Senhor. Faça isso. Ontem eu estava num congresso da minha igreja, contei um pouco do meu testemunho. Saiu um rapaz do meio do povo lá de trás. Ele ficou mais de 6 meses no CAPS. Falou, sabe aquelas pessoas que ficam amarradas? Vai lá em casa direto, a gente dá comida, roupa. Ele conhece a gente. E quando a gente estava dando alimento para ele e para mais outros que passam por lá, tinha uns irmãos que estavam cedo em casa, viu? Outro rapaz, outro que fazia tempo que eu não via ele, orei por ele para ele arrumar um serviço. Esse rapaz sumiu. Hoje apareceu de manhã cedo lá em casa com fome. Pastor, você orou por mim, fui no centro de recuperação, pastor. Só que eu não aguentei, pastor, eu não aguentei. E eu estou aqui de novo. Falei para ele, eu vou orar por você, agora você vai ficar mais de 2 meses, mais de 3 meses. Você vai sair dessa. Ele chorou. Fizemos 2 marmitas, entregamos para ele. Ele falou, tá eu e meu amigo ali, ó. Falou, nós mora debaixo daquele pé de manga lá em tal lugar, o senhor sabe, sei. Tá com fome? Passa aqui. Esse rapaz que estava lá na festa do CAPS, ele veio, depois que eu contei meu testemunho, quem estava lá viu, veio. O jeito que ele anda, irmãos, você já nota que ele não está no seu estado normal. Foi bem no altar e perguntou para mim, esse Jesus que você falou aí, que mudou tua vida, ele pode mudar a minha também? Eu falei para a igreja, ó, irmãos, ele está perguntando aqui se esse Jesus que mudou minha história e me arrancou das drogas do mundo que eu vivia, se pode mudar ele? Pode ou não pode, igreja? A igreja pode. Ele balançou a cabeça. O pastor estava lá, né? O pastor estava lá, viu isso acontecer. Isso eu quero dizer para vocês. A obra de Deus, ela é feita com amor. Outro rapaz morava na esquina de casa, mas não era numa casa, debaixo do pé de goiaba. Da minha casa eu via ele todo dia. Ele passava lá, a gente dava comida para ele. Outro dia ele estava em outro lugar. Um dia eu estava passando, vi ele lá. Deus falou para mim, dá um dinheiro para ele está com fome. Quando eu dei o dinheiro para ele, ele falou assim, pastor, eu estava morrendo de fome. Se o senhor quiser, o senhor mesmo compra lá e traz para mim. Eu falei, não, Deus falou para mim para te entregar, então é teu. Passou algum tempo, ele foi lá em casa com papel, o nome dele, papel tudo molhado, um dia de chuva, papel tudo molhado com o nome dele, uma autorização para ele voltar para a cidade dele.
E ele falou assim para mim: pastor, eu quero voltar para lá e eu quero mudar a minha vida, pastor. O senhor não era por mim? Falei: oro. Falei: só que você não vai assim não. Como é que você vai entrar no ônibus desse jeito? Vem cá, rapaz. Dei roupa para ele, dei tudo para ele, alimentei ele. Ficou bonito. Falei: agora você vai, você entra no ônibus. Sumiu o menino. Passado 3 meses, não menos de 3 meses, uma mensagem no Facebook para me aceitar. Quando eu olho, quem que é? É o menino que estava lá debaixo do pé, morando debaixo do pé de goiaba. Pastor, graças a Deus estou aqui na casa da minha mãe, estou indo na igreja, estou vendo as postagens dele, está indo para a igreja servir o Senhor. Nós temos que acreditarmos. Como que está o teu coração para Deus, para a obra de Deus? Às vezes as pessoas passam do teu lado. Um dia o meu filho vê a gente fazendo isso. Um dia nós estávamos andando de carro na rua, passando ali na Avenida de Dourados. Estava garoando. Meu filho avistou um rapaz deitado, enrolado, cabeça baixa. No outro dia era dia dos pais. Quando meu filho viu: pai, tem um homem ali, vamos dar um dinheiro para ele, pai. Vamos. Falei: sabe você que vai dar. Peguei o dinheiro, entreguei na mão dele, cobri meu filho, fomos lá até onde ele estava, entreguei. Falei: você vai entregar. Meu menino foi lá e entregou para ele o dinheiro. Falei: isso aqui é para você se alimentar, para você comer. Ele olhou bem para mim. No outro dia era dia dos pais. Ele falou assim para mim: para aquilo que eu fiz tem perdão? Falei: mas o que é que você fez? Ele falou assim: eu sou viciado no álcool. Quando eu bebo, eu perco a noção. E um dia eu bebi demais. Meu pai veio falar comigo e eu matei meu pai no soco. Saí de casa e estou morando na rua. E em lágrimas ele perguntou para mim: ainda há perdão? Aleluia, Deus. Irmãos, vocês têm que ter amor pelas almas. Aleluia. Estão aí fora. Glória a Deus. Você dorme no quentinho. Deus te dá comida, te dá tudo. Glória a Deus. Você sabe o que é? Você vê uma alma clamando. Aleluia. Uma alma acorrentada pelo inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus de Glória a Deus. Aleluia, Deus. glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que evangelho que nós servimos se nós não nos preocupamos com o nosso próximo? Eu orei por ele, falei para ele: a palavra do Senhor nos diz que enquanto há fôlego ainda há esperança. Ele falou: eu já fui crente. Aí falou o nome da igreja dele. Eu falei: corre, volta para sua igreja, tem ela aqui em Dourados, vai lá, pede uma ajuda. Aleluia. Falei: não vou falar para você ir lá para minha casa, que é muito longe. Aleluia. Mas vai, que a sua igreja ela tem condições de te ajudar. É o irmão da igreja lá que congrega comigo, que sempre está lá em casa. Aleluia. Fez uma cesta desse tamanho assim, levou lá, achei que era para uma doação. Ele falou assim: não, pastor, eu vim trazer para você porque eu vejo o que vocês fazem aqui para essas pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Quero dizer para você nessa noite: não abandona a tua fé, Aleluia. não largue a Cristo. Seja grato pelas coisas simples que Ele tem feito na sua vida. E se Ele colocar você para pregar, nem que for numa varanda, dentro de um quarto, na sala de uma casa, cumpra o teu chamado. Tem gente que está esperando Deus abrir uma porta grande para ele ser pregador. Não faz isso não.
Eu já ouvi muita gente falar isso e é verdade. Deus não precisa de grandes pregadores. Deus precisa de alguém que tem um coração que se preocupa. Aleluia. Não quero ser mais tenso, já vou terminar. Mas não faz igual os irmãos de Tessalônica. Estava tão interessado para que eles viessem a ficar bem quando estivesse com Jesus, que Jesus demorou para eles e eles abandonaram Jesus. Enquanto você servir Jesus para que Ele venha fazer as coisas para você, você vai se frustrar. Jesus te chamou para que você venha fazer as coisas para Ele. Aleluia, Deus. Ele te chamou porque você tem capacidade. Ele te escolheu porque você tem capacidade. Há um amor aí no teu coração que você precisa praticar Ele, você precisa realizar Ele. O Espírito Santo tem falado para você fazer coisas na obra de Deus e você não tem realizado. Dobra os seus joelhos, mas não tem coragem de fazer as coisas. Se coloca de pé.